Bem-vindos a mais um Think Like a Horse, e hoje eu quero contar para vocês uma das histórias que eu mais gosto, mais bonitas, mais interessantes, que é a vida de Charles Darwin. E como aplicar Charles Darwin, a teoria da evolução das espécies, aos cavalos. Esse é o desafio do vídeo de hoje, de contar a história desse homem, que é um dos homens mais importantes que passaram aqui por esse planeta, por esse planetinha redondo, esse globo bonitão que é o planeta Terra. Desculpem os terraplanistas, mas eu vou decepcioná-los, porque Darwin fez uma viagem em volta do mundo. E eu vou contar essa história para vocês, inclusive passou pelo Brasil, e também curiosidades sobre a teoria da evolução da espécie. Vamos tentar aplicar isso aos nossos cavalos. Galera, tô muito feliz em fazer esse vídeo, super paz e amor. Senta, que lá vem história. Darwin nasceu em 12 de fevereiro de 1809, tá? No Reino Unido, em uma família abastada. O pai de Darwin era rico, o Robert Darwin, casado com Susanna Wedgwood. Galera, guarda o nome Wedgwood, que nós vamos falar sobre esse nome daqui a pouquinho. Darwin era irmão de mais 4, ou seja, eram 5 filhos, 3 mulheres e 2 homens. Diz que Darwin ele era um menino sensível, ele era um menino muito curioso, muito adepto à observação da natureza desde pequeno. Inclusive há relatos de que uma das curiosidades de Darwin, quando ele era criança, era saber quanta terra uma minhoca movimentava durante um dia. Mano, pensa numa criança que tá curiosa com esse tipo de coisa. Eu empurrava moleque no rolemã, sabe? Jogava bolinha de gude. Ele já era uma criança muito curiosa, também muito sensível. A mãe de Darwin, Susanna Wedgwood, morre quando ele, Darwin, tem 8 anos de idade. E uma curiosidade, o pai de Darwin orienta todas as crianças da família, todos os irmãos, a não chorarem a morte da mãe. E isso causa no Darwin uma reação que posteriormente ele vem a comentar. Tanto que aos 8 anos, quando a mãe dele morre, logo em seguida ele assiste, semanas depois, meses depois, se não me engano, um velório de um desconhecido, e que tem tiros de homenagem à morte, etc. E Charles desaba a chorar ao lembrar da morte da mãe. Uma coisa que vai ficando mal resolvida. Pois bem, a parte disso, ele que era um menino extremamente curioso, por outro lado, ele era um péssimo estudante. Ele ia muito mal na escola. E o pai de Darwin fazia de tudo para melhorar as condições dele na escola. Mas Darwin conhece uma pessoa que ensina para ele equitação, para ele poder caçar. E uma das coisas que ele mais gostava de fazer ali na adolescência era caçar e pescar. Não para poder comer exatamente, mas porque ele gostava de observar a natureza e colecionar esses animais. Bem, aos 16 anos de idade, Darwin é enviado pelo pai para a Universidade de Edimburgo para estudar medicina. E então Darwin tem acesso pela primeira vez àquele clima universitário, e ele fica ali 2 anos, mas ele não aguenta, ele não consegue assistir a uma cirurgia sem anestesia, porque na época você não tinha esse recurso da anestesia. A pessoa era amordaçada, e aquela cena fez com que Darwin desistisse da escola de medicina. E então o pai dele envia ele agora para Cambridge. Em Cambridge,
Darwin vai estudar bacharelado em artes e ele vai estudar para ser clérigo da igreja anglicana. Olha só, o pai de Darwin já era esperto ali, dizendo o seguinte: mano, se você não der em nada, se você não for médico, se você não for nada, pelo menos como clérigo, você consegue viver socialmente tendo vantagens sociais, né? O pai de Darwin é esperto nesse aspecto aí. Mas Darwin conhece uma pessoa muito importante, que é um cara chamado John Stevens Henslow. Henslow é o cara que incentiva Darwin a ser naturalista. Ele percebe essa aptidão de Darwin, inclusive Darwin em Cambridge fica conhecido como o homem que caminhava com Henslow, é muito curioso isso, e Henslow descobre que uma embarcação vai fazer uma viagem pelo mundo, precisa de uma pessoa, de um naturalista, de um biólogo, e ele indica Darwin. E Darwin fica extremamente eufórico com essa indicação, porque ele pode, pela primeira vez talvez, investir em algo que ele é apaixonado, que é a observação da natureza. Mas, nesse caso, o pai de Darwin, Robert Darwin, fala: não, velho, não vai rolar. Você já desistiu de medicina, você já vai parar de novo com o bacharelado em artes, você não vai se tornar clérigo, e pior que isso, fazer uma viagem naquele período com uma embarcação durante 5 anos era muito arriscado. Muitas pessoas faziam isso. Havia história de jovens que entravam nessas embarcações e nunca mais voltavam. E o pai de Darwin, apesar de dar tudo para ele, amava muito Darwin e não queria correr esse risco. Então diz para ele: se você conseguir um homem sensato que me convença, eu deixo. Aí Darwin fala: pô, massa, e vai correndo atrás de um tio dele, que o tio dele, ao perceber a paixão do menino, e nessa época Darwin tinha 21, 22 anos de idade, convence o pai a não só autorizar a viagem dele, como fazer o financiamento dessa viagem, porque essa viagem também precisava desse financiamento. E Darwin então consegue a autorização e financiamento do pai e fala: mano, basta, agora eu quero conhecer o barco Beagle, que é o HMS Beagle, né? E Darwin então vai lá conhecer o HMS Beagle. Só lembrando de uma coisa, Darwin estava enamorado, ele estava namorando com uma pessoa e ele pretende se casar com essa pessoa. E então ele vai conhecer o navio, o HMS, que é de Her Majesty Ship Beagle. E mano, quando ele chega lá, é uma fragatazinha meia boca de 27 metros por 7 de largura. E o Darwin mal consegue entrar no quarto dele, porque ele tem 1,82 m de altura e ele mal cabe no Beagle. Mas olha que curioso, o Darwin agora ele é afrontado pela realidade e aquilo que ele pode fazer. Por quê? Ele já não podia voltar atrás nesse momento em que ele descobre que o barco é um barco de meia boca. Pois bem, e aí tem outra coisa que que Darwin enfrenta, que é o Robert Fitzroy. Robert Fitzroy é o capitão do navio. Ele era adepto a uma espécie de pseudociência que queria associar o comportamento da pessoa à fisionomia, ao físico. E o foi com o nariz do Darwin, cara. Olha que ódio! Ele não foi com o nariz do Darwin. Ele falou: não, eu não gostei do seu nariz. Mas Darwin era um cavaleiro, um gentleman, ele era um cara muito educado e ele conseguiu convencer, não só convencer Fitzroy, como também ele foi muito querido pelos marinheiros e ele embarca nessa viagem. Então, no dia 27 de 12 de 1831, galera, imagine as condições de uma fragata de 27 por 7, ele mal cabia. A cama do Darwin era uma rede,
ele dormia numa rede. Olha que curiosidade, a família do Darwin, descendentes dele, parentes, netos, bisnetos, vieram a contar que a família Darwin sofria e sofre de náuseas, como é que, quando você fica no mar agitado, enjoo. A família sofre de enjoo. Ninguém entende como que o tataravô conseguiu fazer essa viagem todo enjoado. Mas há registros do Darwin, inclusive, dele apavorado porque ele tinha certeza que ele ia morrer. Ele acreditava que ele ia morrer nessa viagem por causa dos enjoos e também pela claustrofobia, pelas condições. Eram 74 homens dentro dessa pequena fragata de 27 por 7, ou seja, aí, enfim, eles embarcam, caem no Oceano Atlântico, caem no mundo e eles terminam aqui na Bahia, aqui no Brasil. 3 meses depois, 3 ou 4 meses depois, eles terminam na Bahia e Darwin desembarca pela primeira vez e pisa pela primeira vez numa floresta tropical. O que é uma das coisas mais lindas para ele. Ele nunca tinha visto uma floresta tropical. Ele era apaixonado pela natureza e ele vê aquela diversidade de insetos, animais, de plantas e ele fica extasiado. Uma das frases que ele escreve no diário é: como a mente fica distraída neste caos de deleite. Ai, que lindo! Por outro lado, ele recebe, lembra que ele deixou uma namorada, ele deixou família que ele ama, ele deixou uma namorada no Reino Unido e ele recebe uma carta da família e ele recebe carta da namorada acabando com o relacionamento deles. E ele se deprime, e ele se desespera. Por outro lado, ele está no lugar mais apaixonante que ele poderia estar, que é a floresta tropical. É apaixonante isso, essa história sedutora. E ele então investe no trabalho, como todo mundo que é largado, ele investe no trabalho, e aí ele sai da Bahia, vem para Rio de Janeiro. Se eu não me engano, ele recebe as cartas no Rio de Janeiro. Enfim, no Rio de Janeiro, ele visita o Jardim Botânico, ele visita a Floresta da Tijuca e ele visita o Pão de Açúcar. Eu visitei o Pão de Açúcar, o Jardim Botânico. Se eu soubesse que Darwin tinha passado por ali, nossa, ele coleta mais de 1000 exemplares entre espécies vegetais, plantas, animais, insetos, etc. Olha que curioso, os marinheiros da fragata gostaram muito de Darwin e construíram para ele tonéis para ele guardar as espécies deles, porque eles acreditavam que aquilo era importante, que o papel dele era importante, como de fato a história confirmou. Aí Darwin ainda vai para Rio Grande do Sul, depois ele vai passar pela Patagônia, Ilha das Malvinas, ele conhece a Terra do Fogo, pois bem, e vai parar em Galápagos. E em Galápagos, então, ele tem uma experiência maravilhosa, que ele conhece animais, aquela ilha sem contato com o homem, eles são os primeiros a pisarem ali. Ele anda numa tartaruga, ele conhece animais dóceis que nunca tiveram contato com o homem. E aqui a gente pode abrir uma porta para nós que trabalhamos com comportamento animal, domadores de cavalos, de cães, de animais, etc., imagine conhecer um animal que não tem contato com o homem, numa vastidão de diversidade biológica, natureza, selvagem. Pois bem, Darwin teve essa oportunidade. Daqui em diante eu fiz um resumão, vocês vão ter que ler, eu vou imitar o Eduardo Bueno, da Buenas Ideias, canal que eu adoro, que esse vídeo é cheio de resumos, simplificações. Se você quer saber mais, você vai ter que ler. Pois bem, o que trata-se exatamente então a teoria da evolução das espécies? O que tem a ver com os cavalos? Do que se trata? Eu quero falar com vocês três itens importantes sobre a teoria da evolução. Várias coisas. Uma delas, em outro vídeo eu vou falar sobre a visão errada da teoria da evolução das espécies. Eu acho que não vale a pena perder tempo com isso hoje. Que é o seguinte, olha essa frase. Os indivíduos de uma mesma espécie não são idênticos. Apresentam variações
de caracteres. Olha só, os indivíduos de uma mesma espécie não são idênticos, ou seja, uma árvore, ela não tem folhas idênticas a outra árvore. Nós, seres humanos, nós Homo sapiens, não somos idênticos. Então, isso já é um item importantíssimo, outro item importantíssimo. Ou seja, cavalos não são idênticos. Charles Darwin já disse isso. Os indivíduos que têm uma característica que contribuem para a sua sobrevivência, ou seja, uma característica que contribua para a sua sobrevivência, viverá até a idade de reprodução. Olha que ideia genial! É uma ideia da seleção natural, da teoria da evolução da espécie fundamental. É muito simples, óbvio e genial ao mesmo tempo, porque é óbvio que se você tem uma característica que ajuda você a viver mais, você chegará à idade de reprodução. Isso, não é apenas e somente a questão do ataque, da seleção, da pressão da natureza sobre o indivíduo. Outra, eventualmente, um indivíduo sofre uma modificação aleatória no processo de formação do organismo. Darwin está fazendo aqui já um pressuposto da ideia que ele chamou de transmutação, de variação. A genética não existia, mas ele sabia que existia ali no organismo elementos internos que poderiam eventualmente criar modificações aleatórias. Galera, se você quiser ler este livro aqui, Gene Egoísta, do Richard Dawkins, você vai entender crossing over, elementos genéticos que vieram muitos anos depois confirmar essa ideia da teoria da evolução da espécie. E agora, aos cavalos, o que isso tudo tem a ver? Você que ficou aqui 20 minutos assistindo, bem, você é um máximo. Não esqueça de se inscrever no canal. Olha só, os cavalos, nesse aspecto, nós podemos começar falando sobre o ancestral comum. Nós sabemos que nós somos indivíduos que vieram de um ancestral comum. Os cavalos vieram de um ancestral comum, que são os iracotérios. Nós já vimos em outros vídeos aqui, miohipos, merihipos, mesohipos, etc., até chegar ao equino. Ou seja, os equinos vieram de um ancestral comum. Esse ancestral comum sofreu variações até chegar aos equinos. Então nós conseguimos definir como que os cavalos se diferenciaram tanto em pelagem, em tamanho, em proporções de mãos, de pés, de casco, de rabo, de crina. Por que os cavalos possuem os olhos tão distantes da boca? Porque cavalos possuem 16 músculos que orientam suas orelhas. Eles têm uma forma de enxergar o mundo que pressupõe uma evolução da espécie. E essa evolução está associada ao fato dos cavalos serem herbívoros, presas, animais de fuga, associado completamente ao processo de evolução dos cavalos ao darwinismo. Esse vídeo está ficando longo, eu espero fazer então um vídeo dos detalhes. Por exemplo, para que serve o rabo do cavalo? O rabo do cavalo tem uma questão de proteção do cavalo, você tem uma questão da propriocepção, porque ele é a continuação da coluna vertebral do cavalo, então ele ajuda o cavalo na fuga, numa possível fuga, assim como ele atrapalha um predador a caçá-lo, ou seja, cavalos que tiveram mutações, variações genéticas que possibilitaram o crescimento de um rabo, facilitou uma fuga, facilitou a sobrevivência, o que é a tal da variação, da mutação que Darwin vai falar. Galera, eu espero ter cumprido com o objetivo do vídeo, que era falar de Darwin, teoria da evolução da espécie, com a evolução dos cavalos. Esse é um tema que me apaixona muitíssimo, muita paz e amor. Deixe aqui os seus comentários, terraplanistas, me perdoem,
Mas vocês não podem ser darwinistas, porque, né, ou você é terraplanista ou você é darwinista. Os dois não dá. A Origem das Espécies, que é o livro obrigatório, leitura obrigatória. Quem sabe eu faço um vídeo só sobre esse livraço aqui que revolucionou o mundo em 1850.